Bom, pessoal, agora eu vou falar de um grupo que, apesar de não ser religioso, é um grupo que cresce muito na sociedade, né? Que é os ateus, tá? E para quem não sabe, eu sou agnóstico, tá? Eu não sou ateu. Quem puder já deixa o like aí no vídeo, comenta, ativa o sininho, aquele lenga-lenga todo do YouTube, tá bom? Ateu, pessoal, basicamente é quem não crê em divindades. Esse é o sentido etimológico da palavra. A é um prefixo de negação, né? Quer dizer, sem. E teu vem de teos do grego, que é Deus, ou seja, sem Deus. A pessoa não crê em Deus. E por conseguinte, a pessoa também não crê em certas coisas. Não crê em nada que seja místico, espiritual, nem nada. Então, normalmente, o ateu é aquela pessoa, vamos dizer, cética, que não acredita em nada, tá? O ateísmo, pessoal, eu costumo dizer que tem dois tipos de ateu. Tem o ateu natural, que é a pessoa que por um motivo ou outro atingiu uma certa racionalidade e não viu razão para crer em Deus. Como, por exemplo, o Felipe Raime, ele é um divulgador científico aqui do YouTube. A área dele, se eu não me engano, é astronomia. Ele comentou uma vez no vídeo dele, né, que no laboratório que ele pesquisa, que ele trabalha, ele é o único ateu. Ele falou que não tem nenhum problema com isso. Porque ele é um ateu, porque ele não acredita em divindades. Pronto, só isso. Mas ele não tem nenhum problema com as outras pessoas que acreditam. Ao contrário. Quem crê em deuses que acredite. Não tem nada a ver com isso. E tem o ateu, pessoal, que eu costumo chamar, brincando, de o ateu religioso. Geralmente é o ateu que já fez parte de alguma religião, de alguma igreja. Essa pessoa se decepcionou com a Bíblia, com a fé, ou com o pastor, ou com alguma coisa. Aí a pessoa acaba aderindo ao ateísmo. Só que a pessoa deixando a religião nunca sai da pessoa. Porque a pessoa tenta transformar o ateísmo também numa religião. E aí nós temos um problema, porque o ateísmo em si, ele luta justamente por uma sociedade laica, de direitos, onde cada um tem o direito de ser o que quiser. Mas tem ateus que, por incrível que pareça, eles conseguem dar uma roupagem religiosa para o ateísmo, sendo que isso na prática não existe. Que nem, por exemplo, eu tive um vídeo no meu outro canal de humor, que quando eu comecei não era um canal de humor, que foi derrubado por ateus. Vocês acreditam? Era um vídeo onde eu contei um caso, né? Que eu até tenho no blog esse caso, que é chamado O Bebê Cristão e o Ateu. Que é uma história bonitinha, popular, né? Que fala que tinha 2 bebês no ventre. Aí eles ficavam ali filosofando, né? Será que existe vida fora da mãe? É nada, lá fora não tem nada. E o outro falava, não, eu acho que tem uma mãe. Porque eu sinto a minha mãe, apesar de eu não ver a mãe, eu sinto ela, não sei o quê. Era basicamente uma filosofia bonitinha. Fazendo uma analogia como se a mãe fosse Deus, entendeu? Então os bebês ficavam ali questionando se a mãe existe ou não. Mas só por causa desse vídeo que eu postei no canal, um ateu começou a me xingar lá no vídeo, porque ele achou que eu estava, de certa forma, denegrindo a imagem dos ateus. Nisso gerou um bate-boca, aí ele compartilhou meu vídeo num grupo de ateus, de amigos dele. De repente tinha vários ateus lá me xingando e denunciando meu vídeo, até que meu vídeo caiu. Simplesmente por um causinho bobo. Então existe também o ateu que é militante. E esse ateu geralmente ele é o ateu que já fez parte de um sistema religioso. E por não estar mais no sistema religioso, ele quer transformar o ateísmo numa religião. Uma vez também eu tive no Facebook, né, um atrito com um amigo ateu, porque tudo que eu usava de expressão com Deus, ele vinha me criticar, né? Uma vez eu cheguei de trabalho, postei no Facebook. Graças a Deus, hoje meu trabalho foi bom. Ah, tirando Deus, eu concordo com você, Ronaldo. Sabe, fica aquela coisa chata, militante, parece um ateísmo islâmico, sabe? A pessoa fica te controlando 24 horas por dia. Você não pode falar a palavra Deus, nossa, palavras que têm cunho religioso, você não pode usar. Então, infelizmente, existe também esse tipo de ateu, tá? Agora, a luta da ateia, pessoal, como eu já falei aqui no vídeo chamado Minha Luta, não é uma luta por um Estado ateu. Não, a ateia luta por um Estado laico de verdade. Porque o Brasil, na verdade, apesar de ser considerado um Estado laico, o Brasil não é laico na prática. Nós parecemos mais que a gente vive numa teocracia gospel. Onde, por exemplo, você tem, símbolos religiosos cristãos, por exemplo, em Brasília. Você tem uma bancada gospel que é cheia de privilégios, em detrimento de outras minorias da sociedade, que eles tentam tirar os privilégios, como, por exemplo, os direitos civis dos homossexuais. Então, além de eles serem privilegiados, eles ainda querem tirar o direito de outras minorias, baseado na crença deles. Tem um vídeo do Magno Malta, por exemplo, que tem no YouTube, dele lá falando no Senado com a Bíblia. A Bíblia é meu livro de regra de fé e moral e é por isso que eu sou contra o casamento gay. Mas no Brasil não tem só cristãos. No Brasil tem bandistas, no Brasil tem judeus, tem ateus, tem agnósticos, tem espíritas, tem gente de todas as religiões. Ele não pode querer reger sobre toda uma sociedade baseado na crença dele, do livro sagrado dele. Mas é isso que acontece no Brasil. O Brasil é praticamente uma teocracia. E a luta da ateia é justamente por isso, é para mostrar para as pessoas que um Estado laico ele é o melhor que existe. Porque se você começa a criar um Estado teocrático, você começa a favorecer um grupo em detrimento de outros grupos que existem dentro do seu país. Como, por exemplo, eu não posso seguir uma lei de outra religião só porque aquela religião tem uma bancada lá no Congresso. Imagina, por exemplo, o seguinte, imagina que os judeus façam uma bancada judaica, se eleja aí deputados, e os judeus criam uma lei proibindo comer carne de porco. Porque na Torá dos judeus é proibido comer porco.
Nós, da bancada judaica, criamos essa lei número 7.000, não sei o quê, para que a partir de hoje é proibido vender carne de porco no Brasil. Alguém ia gostar? Não. Imagina que os adeptos das religiões afro, os pais de santos, se elejam deputado, façam uma bancada africana ou de religiões afro e começam a criar leis, por exemplo, obrigando as pessoas a cultuar Xangô. Hoje, dia tal de janeiro, todo mundo vai ser obrigado a cultuar Xangô. Vocês acham que os evangélicos iam gostar? Não. Mas é o que acontece com a bancada gospel. Eles criam leis baseadas na crença deles, no livro deles, na religião deles, em detrimento das outras religiões e querem pôr goela abaixo aos outros. Ah, porque a Bíblia diz que a homossexualidade é pecado. Tá, e se eu não seguir a Bíblia? E se eu seguir o Alcorão? E se eu seguir o Mahabharata dos hindus? E se eu seguir o livro dos espíritos de Kardec? E aí? Vocês estão entendendo? Esse é o problema. Então a ateia, ela surge como um movimento aqui no Brasil de fazer um contraponto a esses movimentos religiosos. Não só no campo político, né, que a gente está vivendo no Brasil, mas também em outros campos da vida das pessoas. Como, por exemplo, nós vivemos num país onde nós temos terreiros invadidos, nós temos traficantes evangélicos expulsando o pai de santos de morro, nós temos igrejas católicas com imagens quebradas e uma série de episódios de intolerância religiosa que existe no Brasil. Então a ateia surge para tentar fazer um contraponto e tentar mostrar para a sociedade que essas pessoas estão agindo por intolerância, mas por ignorância, porque muitas dessas práticas não estão no livro sagrado delas. Aliás, um ateu, ele conhece melhor a Bíblia do que um religioso, por incrível que pareça. Se você fazer um debate de um ateu com um cristão, o ateu vai saber mais da Bíblia do que o cristão. Então, nesse ponto, o ateísmo ele é importante no Brasil. É importante ter o contraditório. Aqui no Brasil, um país onde vira e mexe explodem casos de intolerância religiosa. Agora, existem esses dois grupos de ateus que eu falei para vocês. Tem o ateu que é de boa, ele não se importa, né? Se as pessoas têm sua religião, ele respeita, ou suas crenças. E tem o ateu militante. Esses, infelizmente, eles acabam até prejudicando o movimento da ateia. Mais prejudicando do que ajudando, porque acaba transmitindo uma imagem de que ateu é intolerante. O ateísmo também no Brasil, pessoal, ele é cercado de mitos por causa da ignorância das pessoas. Por exemplo, quando alguém fala que é ateu, as pessoas acham que o ateu adora o diabo. Ah, aquele ateu adora o diabo, é satanista. Não, pessoal, o ateu é justamente quem não crê em nada disso. Não crê em divindades, nem seres, nem diabo, nem nada. Mas no imaginário popular de muitas pessoas, elas acham isso. Tem evangélicos, por exemplo, que eles prefeririam ter um vizinho como, por exemplo, o Guilherme de Pablo, que matou a Daniela Pérez tesourada, quase um trava-língua aqui. Só porque ele é evangélico do que ter um vizinho ateu. E os ateus sofrem tanto preconceito por esse estereótipo errado que as pessoas pintam do ateu, que ateu é satanista, que ateu odeia Deus. Não tem nem como ateu odiar Deus, eles não acreditam em Deus. Não tem como você odiar aquilo que você não existe para você. Mas eles criam tantos estereótipos negativos que os ateus acabam sendo uma minoria também perseguida no Brasil. Por exemplo, tem vários casos lá no grupo quando eu participava, de pessoas que sofriam preconceitos por serem ateias. Tem pessoas até que têm que esconder que são ateias. Se você tem um trabalho, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, vários religiosos, sendo muitos deles evangélicos, né, que são mais fanáticos, mais emotivos, muitas vezes a pessoa tem até que esconder que é ateia, porque senão a pessoa vai ficar ali com aquele blá 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 o dia inteiro. Você vai para o inferno, você adora o diabo, você odeia Deus, você tem que se converter. E realmente é difícil ser ateu no Brasil. Por isso que a ateia luta, entendeu? Para que os ateus comecem a ter a oportunidade de sair do armário, digamos assim. E educar essas pessoas, mostrar para as pessoas que o ateísmo não é do mal. São só pessoas que não acreditam em deuses. Simples, não tem nada de mais nisso. Mas no Brasil que a gente vive atualmente, os ateus ainda são uma minoria muito grande, né? Porque fica até paradoxo, minoria grande, mas os ateus ainda são muito poucos, né? Que eu quero dizer, porque tem uma expansão gospel muito forte ainda no Brasil. Por exemplo, ontem postaram lá no grupo de política uma questão lá de um rapaz que falou que ia votar num candidato porque ele defende a família. Ou seja, o rapaz era evangélico, então ele vai votar em certo candidato, não importa se o candidato é um filho da mãe, que nem o Jairinho, o Fordelis, só porque a pessoa tem uma pauta moralista cristã que defende a família. O que é defender a família para essas pessoas? Sabe, eu fiquei bem curioso para saber o que é defender. Defender do que a família? O que vai acontecer, por exemplo, se o PT voltar ao poder? Ele vai destruir as famílias? Ele vai criar uma lei obrigando todo mundo a ser homossexual? A partir de hoje, companheiro, todas as famílias têm que ter pelo menos uma cota gay, um gay em casa. Eles acham mesmo que vai acontecer algo tão patético assim? O PT teve no poder 13 anos, destruiu alguma família? Sabe, umas pautas moralistas que tem que começar a ser combatida e começar a ser discutidas pela sociedade, porque senão esse país não vai mudar nunca. Mas a gente sempre vai botar esses deputados evangélicos lá, que nem Feliciano, bancada gospel, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é candidato à reeleição. Vai se eleger de novo deputado por causa dos evangélicos. Por quê? Porque ele defende a família. Engraçado que quando teve uma pandemia aí, ninguém defendeu família nenhuma, né? E todo mundo passou pano. Então, pessoal, é isso. A ateia luta por uma sociedade mais racional.
uma sociedade mais evoluída e uma sociedade mais científica, digamos assim, com mais respeito à ciência. Porque umas sociedades místicas, nós já experimentamos isso na Idade Média e não deu certo. Nós vimos o que aconteceu aqui no Brasil também durante a pandemia, né? Nós chegamos ao ponto de ver pessoas nas ruas com faixas gritando: não queremos vacina, queremos cloroquina. Aqui no Brasil. Tudo por quê? Por causa da fé religiosa, a paixão, a emoção. E até isso, até a luta, para que as pessoas atinjam um certo grau de racionalidade, sem ofender a fé de ninguém, sem ferir ninguém, respeitando, claro, os direitos dos outros. Essa é a luta da ateia, tá? E essa é a minha opinião sobre o ateísmo. Lembrando que os ateus militantes também podem ser tão apaixonados e fanáticos quanto os religiosos, tá? Então quem é ateu que está vendo esse vídeo, evite as paixões ateias, tá bom? Então é aí, pessoal, uma opinião sobre o ateísmo, tá? Até porque eu tenho que fazer mais vídeos agora que é final do mês, né? Os últimos 2 dias, para tentar manter um pouco a atividade aqui do algoritmo do YouTube, tá bom? Se gostou, deixa um like aí do vídeo, tá? Comenta o que você achou. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.